Olá, muito boa noite a todos, ou bom dia e boa tarde, dependendo do horário que você nos assiste. Aqui nos encontramos mais uma vez para as reuniões, as palestras virtuais que acontecem todas as segundas-feiras, aqui no canal da Seara de Jesus. Vocês também podem rever essas palestras também no Google Classroom, para quem já está estudando conosco. Se você não está estudando, manda um ok, pede informações para que você receba o link e possa se inscrever, tá ok? Eu vou pedir, primeiramente, antes da gente começar a reflexão desta noite, que a gente feche um pouquinho os olhos, faça uma prece interior, para que possamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos envolva, nos acolha, que cuide de todos os nossos amigos e familiares, emocional, física e espiritualmente. Senhor Jesus, neste momento, olha por cada um de nós que estamos aqui refletindo sobre o ensinamento de Jesus, o nosso irmão maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nessa reflexão a gente continua com o estudo do livro Busca e Acharás, que foi ditado por Emmanuel e também por André Luiz, em lições diferentes, e, claro, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso e querido médium. A reflexão tem o texto Se procuras a paz. Nesse texto ele começa dizendo o seguinte: tribulações e dificuldades em certos momentos da vida te envolverão, sentimentos e raciocínios. Lembram proposições e ensinamentos determinados da escola, problemas com exato endereço, provas de habilitação que te dizem respeito. Nessa primeira frase, ele lembra que todos nós passamos por dificuldades, tribulações, assim como aquelas que a gente passava ou passa ainda nas escolas, nos cursos de educação que a gente precisa fazer por aí. Nós temos provas, testes, exames para testar aquilo que a gente aprendeu, se de fato foi aprendido. E essas reflexões exigem muitas vezes desafios de cada um de nós, porque talvez tenham sido temas que a gente não domina, que ainda não fazem parte do nosso roteiro, do nosso dia a dia, não é muito ainda da fácil entendimento para cada um de nós, e é complicado. Muita gente queria fugir da escola, mas a gente sabia que não adianta. Fugir da escola significa repetir o mesmo ano. E trazendo isso para a nossa vida de um modo geral, às vezes dá vontade de subir, ou não é? Dá vontade de falar, larga tudo, para o mundo que eu quero descer. Mas a gente sabe que isso não vai adiantar, porque aí, além dos problemas que a gente já tem, a gente adiciona um bônus aí a mais, um ônus a mais para a situação, juros sobre aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Então, nós sabemos que os problemas que atingem hoje a nossa vida, elas são nossos problemas. Nós é que precisamos resolvê-los, encará-los, todos eles, encará-los com dignidade, com fé, com esperança, com o melhor de cada um de nós. Emmanuel continua: tentações te consultam a resistência. Não, você tem hora que fala assim, parece que está testando a nossa paciência. E está mesmo. Está testando o quanto a gente aguenta, até onde a gente aguenta. E às vezes a gente não aguenta, fala, não dá, dessa vez não deu. E aí vai chorar, vai se desesperar, vai perder a fé. Só que isso não resolve o problema. Então, o problema não é a gente entender que às vezes a situação é difícil e às vezes se desesperar. É normal. A lição pede para a gente não perder essa paciência, resistir o quanto der, até onde dá, mas nunca desistir de tentar de novo. Mais uma chance, uma nova oportunidade. A vida, ela é única e ela é importantíssima. Então a gente tem que celebrar, né? Olha para você.
poxa, tá vivo, tem vida. Tá difícil, tá muito complicado, mas tá vivo. E dar graças a Deus por essa vida, mesmo que difícil, mesmo que doente, mesmo que atribulada, é a sua vida. Ela é única, essa existência, ela é única. Então, e se estamos passando por esses problemas é porque existe um ensinamento muito grande ali e que a gente ainda não conseguiu aprender, não entendeu a lição. Precisa entender para que esse problema deixe de ter importância ou deixe de ter sentido na nossa vida. Emmanuel continua: desgostos pesquisam-te a força espiritual. Porque tem hora que mesmo a gente tendo fé, resignação, e aí, mais uma coisa, você fala, não, agora eu superei, agora eu entendi, e aí vem mais um desafio espiritual. Às vezes não é física a coisa, as questões são espirituais, as tribulações, os envolvimentos, as afinidades espirituais que a gente acaba fazendo pelo meio do caminho. É difícil, mas vamos continuar com a lição de Emmanuel. A fim de melhorar-te com as promoções que desejas, a vida quer ver-te por dentro. Reflete nisso e evita a dramatização e queixas desnecessárias. O que ele quer dizer aqui, então? A vida quer que a gente mostre quem nós somos de verdade, sem máscaras, sem interesses. O que nós somos? E é claro que para ver isso, nós precisamos nos enxergar e enxergar isso. Quem eu sou? O que eu quero agora? Né? Qual é o meu objetivo agora? O que eu estou buscando nesse momento da minha vida? O que me impulsiona para mais um dia? Essas perguntas muitas vezes mostram uma parte de nós que a gente talvez não goste de ver. Pode mostrar certa mesquinharia, certo orgulho, né? Sensações não muito felizes, sentimentos não muito elevados. E quando a gente olha isso por dentro, muitas vezes a gente quer culpar a outra pessoa, dizer que não, fulano que fez isso, fulano que não me deixou fazer, fulano que está fazendo isso comigo. E aí a gente entra num processo de queixa, porque a vida é muito dura comigo, o que foi que eu fiz para Deus, por que comigo? Tanta gente aí precisando de lições e o que foi que eu fiz? Essa não é a questão. Se acontece conosco, é porque a lição é nossa. E aí nós precisamos melhorar isso, trabalhar isso, certo? Continuando, né, com Emmanuel. Se precisas de alguém que te alivie por intermédio de confidências, ouve a palavra de um coração amigo e compreensivo que te ame com discernimento e equilíbrio. Às vezes a gente procura conselhos com a pior pessoa possível. Às vezes a gente procura conselho exatamente com aquele que quer nos derrubar. E aí é claro que a gente fala, dar o peixe pro gato, né? Não. Procurar conselhos ou desabafar o que está acontecendo com a gente agora, desabafar com quem a gente sabe que está ali por nós, de qualquer forma, que conhece os nossos defeitos, que sabe dos nossos erros. E essa pessoa vai estar ali, de qualquer maneira, está por nós. Ela vai estar ali, vai nos ouvir, vai nos aconselhar, muitas vezes vai perceber o sentimento que é negativo, que é contrário, que precisa ser melhorado, vai nos orientar quanto a isso, mas vai nos dizer a verdade. Não vai querer tapar o sol com a peneira, vai querer colocar panos quentes, não, mas a culpa é de fulano. Não. E saber que essa pessoa vai tratar aquilo que a gente estiver passando, vai ouvir os nossos problemas com amor, para tentar nos ajudar. Ela está ali para isso, ela quer que você seja feliz. Então, quando a gente tiver que se aliviar, que tiver que desabafar, procurar alguém que a gente sabe que realmente se importa conosco. Continuando o Emmanuel. Entretanto, se procuras a paz, abstente de falar,
acerca dos teus obstáculos com os familiares ou com os entes queridos, especialmente aqueles dos quais dependas. Por que ele pede para a gente evitar, né, falar dos nossos obstáculos, principalmente com aqueles que a gente sabe que são mais próximos, que a gente depende emocionalmente, fisicamente, financeiramente, da forma que for. Eles pedem para a gente evitar isso. Porque essas pessoas, muitas vezes, vão se desestabilizar também. Um exemplo, né? Vamos supor que chegue até um pai ou uma mãe, um filho, dizendo que entra em conflito porque está sofrendo com as questões pessoais, com seus pensamentos, seus sentimentos, tem sentimentos conflitantes. Ou chega até um pai ou uma mãe dizendo que tem pensamentos suicidas. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses pais não vão saber lidar com isso. Vão pensar que a culpa é deles, o que foi que eles fizeram, o que está acontecendo, por que meu filho está pensando isso? Ai meu Deus, e agora? As pessoas também, aí vou destabilizar a família também. Talvez precise, se a gente tiver, né, esse discernimento, procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, um outro amigo, alguém que a gente confie, mas que talvez não seja tão próximo da família. Se a gente perceber que eles têm condições disso, sim, vamos procurar pai, mãe, avós, tios, os familiares daqueles que a gente depende, tá? Então, pode procurar um tio que mora em outra casa, né? Então, estamos falando daqueles que a gente precisa estar junto o tempo todo. E tem alguns que a gente tem confiança e não moram exatamente conosco. E aí, eles podem nos ajudar com certeza. Mas se eu não tiver esse apoio familiar, se eu não tiver outras pessoas que eu possa conversar, vou procurar ajuda especializada. Eles têm muito a oferecer. E podem nos dar um norte, um caminho, uma forma de lidar com o problema sem perder a paz. E eles continuam. Comunicar desapontamentos e aflições aos seres amados seria o mesmo que dilapidar o teto da casa em que te refugias. Então foi o que a gente conversou, né? Às vezes eles não têm estrutura para ouvir os nossos problemas e olhar talvez para a gente com outros olhos, né? Perceber que a gente não é perfeito, que temos falhas, angústias, dúvidas, e eles podem acabar se culpando por conta disso. Então é complicado. Por isso precisar buscar sempre um amigo, um ombro amigo, uma ajuda profissional, se for o caso. Teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Afinal, a gente só consegue escolher aquilo que nos faz feliz quando a gente sabe aquilo que não nos faz feliz, aquilo que a gente não quer para a nossa vida. Não lhes agraves a complexidade, nem lhes amplie a extensão, entregando-os a outrem. Isso quer dizer o quê? Né? São nossos problemas. Eu preciso enfrentá-los para, como eu já disse, para conhecer aquilo que me faz feliz. Não adianta eu passar o problema e entregar na mão de outra pessoa. Falar, agora eu desabafei com você, o problema é seu. Resolve ele para mim? Não vai adiantar. E nem entregar na mão também do psicólogo, do terapeuta, né, do psiquiatra. Olha, eu estou passando por isso. Faz alguma coisa, me dá um remédio. E colocar toda a cura nesse remédio. Não vai acontecer, porque é um paliativo. O que precisa tratar é a causa desse problema. E não raras vezes a causa desse problema está nos nossos sentimentos, na forma como nós vemos o mundo. O mundo muda o tempo todo. O que antes era certo, agora não é. As coisas que a gente antes brincava, então, às vezes, digo pela infância, né, piadinhas e falas, formas de falar as coisas, né, que a gente fazia antes, hoje não cabe mais. E eram brincadeiras que a gente vai lembrar, brincadeiras racistas, coisas que a gente sabe que não faziam bem. Hoje a gente tem essa consciência, talvez antes não tivesse. Então existem brincadeiras, falas que não cabem mais. A gente precisa ensinar, passar para frente, se já aprendeu, que existem coisas que não cabem mais serem ditas. E antes eram.
Isso é evolução, isso é aprender. E se nós ainda nos pegamos, às vezes, falando coisas que a gente sabe que, só de brincadeira, que talvez possa ferir outra pessoa, sempre se colocar no lugar do outro e entender, será que se eu tivesse no lugar desta pessoa, eu ia gostar de ouvir um comentário desse? Sobre o cabelo dessa pessoa, sobre a forma física dela, sobre o estado que ela está. A gente não sabe pelo que a pessoa está passando, quais são os problemas que ela está enfrentando, para poder julgar e achar que tudo depende dela querer. Às vezes não é, a pessoa está passando por dificuldades que precisam de tempo para serem consertadas e arrumadas. E nós também precisamos de tempo para consertar os nossos problemas, mas sempre olhar para eles com alegria. E no finalzinho, ele coloca assim para nós: inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. É aquela pessoa que fica martelando uma mágoa, aquilo que alguém te disse, e você fica martelando aquilo na sua cabeça por dias, por meses, às vezes por anos. Lembrar de alguma coisa que alguém te disse, ou de uma situação constrangedora pela qual passamos, humilhante. Esquece. A vida tem que seguir para frente. Superar. Entender que as pessoas também são falhas. As outras pessoas muitas vezes vão nos magoar, vão dizer coisas, porque elas ainda não aprenderam, porque é o que elas acreditam. Isso é com elas. O que precisamos cuidar é de nós. O que é que nós estamos fazendo, o que é que nós podemos fazer para mudar a situação na qual nos encontramos. E ele termina: se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante, em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Isso significa o quê? Para a gente evitar a todo instante, qualquer problema que a gente tiver, ficar se lamentando o tempo todo com todo mundo. Aprender a conversar com Deus. Isso se chama prece. Todo dia, toda hora. Resolver esses problemas com Deus, porque a resposta vem. Como que ela vem? Você não vai ouvir um vozeirão assim, dizendo: olha, eu sou Deus e vim aqui responder suas questões. Não. Deus vai responder na nossa consciência. Porque no momento em que a gente fizer a prece, a voz interior, a nossa consciência nos diz as respostas. O grande problema é que na maioria das vezes a gente não gosta das respostas que ouve. Porque elas vão sempre apontar em nós uma falta de coragem, uma falta de fé. Coisas que nós precisamos consertar. Então, para a gente terminar a nossa reflexão, eu trouxe uma prece que eu encontrei, infelizmente sem autor conhecido, para que a gente possa repetir em alguns momentos. Mas lembrar, não importa qual é a prece que a gente faça. Se a gente quer paz, paz de espírito, que é o que todo mundo procura, nós precisamos sempre refletir em prece, pedindo essa paz. Então, e vou pedir a todos que nesse momento pode fechar seus olhos, não sei se seja dirigindo, tem gente que escuta as palestras no volante aí não, né? Mas se você tiver um momento de paz, de reclusão, coloca um fone de ouvido para ficar mais pessoal. Pensa nesse momento nos problemas que te afligem, nas suas angústias, nas suas dúvidas, na falta de fé, e vamos juntos pedir a Deus. Então, refletindo, né? Vamos pedir a Deus. Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos, no desespero e da angústia que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim,
Com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Graças a Deus. Fiquem todos em paz e sigam sempre procurando essa paz, trabalhando ela dentro de ti, onde quer que esteja. Nunca perca a fé. Procura sempre a conexão com Deus, porque Ele está entre nós, nos ouve e sempre oferece ajuda com aqueles que nos cercam, com a vida, com tudo que a gente precisa superar nessa vida. Segue forte. Fiquem com Deus.